irmãos, Pai do Senhor, estou aqui no monte aqui, com meu amigo, meu irmão Micael, né? Viemos aqui orar um pouco e eu senti de deixar um versículo aqui de Deus, que se encontra na primeira epístola do nosso irmão João, São João, capítulo 8, verso 32, e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade a vos libertará. O 36, também que eu gosto muito, de se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nós estamos passando por um momento no qual nós vivemos um dia de política, né? Onde não é uma crítica, porque tem muita gente criticando, falando mal, brigando, pela política. Eu queria deixar minha expressão sobre nós evangélicos, também as pessoas que estão na direção do católico, porque nós não somos envolvidos em política, nós somos envolvidos no reino dos céus. E as pessoas estão usando as redes sociais, os públicos do Senhor, para fazer política, virando palco de shows, ao invés de pregar a verdade. E quando eu estava na minha casa, o Senhor me trazia esse versículo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda vez que nós conhecemos essa palavra, que é a verdade chama Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós somos libertados da mentira, do engano. E o que eu quero dizer? Tinha muitas pessoas colocando a sua fé em Bolsonaro, que dizia que era da direita. Outros estavam colocando a fé em Lula, que era da esquerda. E nós estávamos vendo um reino dividido nessa terra. Só que tem um porém. Eu fui para o livro de Provérbios, escrito por sábio Salomão, capítulo 4, versículo de número 27. Ele disse: não olhais para a direita e nem para a esquerda. Aí talvez você diga: mas aqui é Bíblia, está falando das coisas dos céus. Mas é a mesma coisa da terra, meus irmãos. O que nós devemos fazer? Não colocar nossa fé em Bolsonaro, não colocar nossa fé em Lula. Por quê? Porque a nossa fé está em Cristo. A nossa solução, a solução da humanidade, do mundo, está aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo é a esperança dessa terra, desse mundo. Não adianta nós querer dizer que Lula vai fazer o melhor para a nossa nação, Bolsonaro vai fazer o melhor, porque nenhum dos dois vai fazer nada, porque eles estão visando o seu nome, a sua família. Enquanto eles estão em piscina, em casa de luxo, em condomínio, estão o povo brigando por política, blasfemando ele, jogando maldição contra Bolsonaro, contra Lula, os seus irmãos discutindo política, e nós estamos esquecendo de pregar a palavra de salvação. Bom para essa humanidade chama Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, aquele que um dia nós também estava atrás de política, estava na cachaça, nas drogas, na prostituição, e ele nos libertou. O Filho de Deus nos libertou. Nós conhecemos Jesus Cristo. Foi ele que nos libertou, não foi o político. Esse político não coloca pão na nossa mesa. Então entenda isso aqui, irmãos. Todavia, nós dependemos de Jesus. Enquanto nós crentes, nós evangélicos, continuar idolatrando homem, futebol, político, nós não vamos ter a verdade. Muitos disseram que Lula ganharia, se ele não poderia entrar na presidência porque ele ia destruir, ele ia fechar as igrejas, ele ia perseguir crente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Me mostra na Bíblia Sagrada Jesus dizendo pra gente que nós não ia ser perseguido, que tudo ia ser maravilha para nossas vidas. Eu costumo dizer para os irmãos em Cristo Jesus, e para também aqueles que não conhecem Jesus, talvez aquele que esteja afastado, todo o tempo da nossa vida, da antiguidade, houve perseguição entre os justos. Por isso que Malaquias vem narrando no seu capítulo 3 e o versículo 18, que e vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Imagina se todas as vezes Deus fosse fazer as coisas sempre ao nosso favor. Eu não posso ser perseguido, ninguém pode falar mal de mim, porque eu sou servo do Senhor. Imagina se todas as vezes que eu pedisse: Deus, eu preciso de um milagre, e ele fosse: toma um milagre, meu filho. Deus, eu preciso que o Senhor salve a minha família, e ele salvasse a minha família. Não, meu irmão.
Deus não está submisso a nós. Nós estamos submissos a Deus. Deus só faz o que Ele quer. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, como dizia Jó. Jó, momento nenhum, blasfemou quando ele perdeu tudo. Ele disse: Deus me deu e Ele mesmo tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro pela minha família. Eu prefiro, meu irmão, ver a minha família salva do que eu ver minha família num condomínio de luxo e perdendo a sua salvação. Eu prefiro ver essa humanidade na presença de Deus marchando para o Senhor do que ver essa humanidade perdida nas drogas, na prostituição, na cachaça. Então, pastores, missionários e missionárias como eu, apregamos isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a verdade. Vamos deixar de idolatrar o homem, porque Deus, o Deus que eu sirvo, que você serve, não divide a sua majestade. Ele é único, Ele é soberano. Você que vai ouvir essa palavra nessa tarde que eu estou passando aqui, eu creio que vai chegar em algumas pessoas, vai ter crítica, faz parte do meu chamado, vai ter pessoas aplaudindo, também faz parte do meu chamado. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução. Nós não temos que colocar nossa fé em homem. A Bíblia Sagrada vai trazer uma mensagem para nossas vidas, dizendo que quando um servo do Senhor abriu a porta do palácio, diz a palavra que estava cercado de carros, cavalheiros e cavalos. E ele foi relatar o seu Senhor dizendo: ah, meu Senhor, eis que o palácio está cercado de carros, cavaleiros e cavalos. O que faremos nós? E ele disse assim, ó: não temas, porque quem está conosco é mais do que quem está com eles. Então, entende isso aqui, quem está conosco é a palavra, é a verdade, é Jesus Cristo. Então, quem sentar lá, ele não é mais do que o nosso Deus. Se ele vir nos perseguir, vai fechar a igreja? Tem monte, irmão, para a gente adorar. Nós ficamos o tempo da pandemia fechada a igreja. Alguém parou de adorar? Eu subi em 2020 o tempo todo nesse monte. 2021, 2022, eu estou sempre no monte. Eu não parei de adorar a Deus porque a igreja estava fechada. Eu fui na minha casa, eu fui na rua, em todo quanto é lugar de adorar a Deus. E outra coisa, nós estamos acostumados com igrejas lindas, maravilhosas, disputando placa de igreja. A Bíblia deixa bem claro: Deus não habita em templo construído por mão de homem. Aí você me pergunta: mas por que quando nós estamos na igreja alguém diz Jesus está aqui, Deus está aqui? A Bíblia Sagrada está deixando bem claro: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali fareis presente. Então, desde quando o templo está lá vazio, sem ninguém, Deus não está lá no templo. Deus está no nosso templo, no templo do Espírito Santo. Ele habita aqui dentro de nós. A Bíblia Sagrada vai dizer que num caminho de Emaús estava 2 pessoas falando da morte de Jesus Cristo. Quando ele se colocou no meio daqueles 2, diz a palavra que ele não conheceu nem a voz e nem quem era. Mas diz a palavra que quando ele se colocou no meio, eles estavam falando de Jesus. Ele não estava falando mal do vizinho, ele não estava falando de política, não estava falando de futebol, não estava falando de mansão. Eles estavam falando da morte de Jesus. Eles estavam tristes. Jesus chegou no meio dele, Jesus se colocou no meio dele porque tinha 2 falando no nome dele. Então é isso aqui. Vamos ficar com a palavra. Eu estou sentindo a graça de Deus nesse momento, nesse instante. Jesus Cristo é a solução para nós. Jesus Cristo é a solução para esse povo. Jesus está voltando. As pessoas não estão conseguindo enxergar. Jesus está voltando. Tem muita gente que estão cegos, estão na igreja, mas estão vivendo o que o homem prega. O homem está pregando heresia, eles estão indo pelo homem. Está dizendo que esse aqui é o político certo e eles estão indo seguindo a direita. Outro está dizendo que o político certo é esse, ele está indo para a esquerda. Mas o alvo é Jesus. O alvo é Jesus. E eu quero nesse momento deixar meu agradecimento em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.